Eu sou a Daniele, essa é a Bianca e hoje nós vamos falar sobre microeconomia e macroeconomia e no final diferenciaremos uma da outra. Bom, a microeconomia, também conhecida como teoria dos preços, estuda a formação de preços no mercado de modo a estudar como o consumidor interage e decide qual o preço e a quantidade de determinado bem ou serviço em mercados específicos. A microeconomia estuda como os preços podem harmonizar a oferta e a demanda, gerando um equilíbrio. A demanda é a quantidade que os consumidores desejam adquirir de acordo com cada preço dado. Temos a lei da demanda. A quantidade demandada de um bem diminui à medida que o preço dele aumenta. Um exemplo, o ovo de Páscoa. Quanto maior for o preço do ovo de Páscoa, menor será a procura dele. Dentro da lei da demanda, temos os bens substitutos. Por exemplo, manteiga e margarina. Se o preço da margarina aumentar, passaremos a fazer uso da manteiga, pois eles são bens substitutos. Os bens complementares, por exemplo, pão e manteiga, se o preço do pão aumentar, a gente vai deixar de comprar pão e, consequentemente, deixaremos de comprar manteiga, mesmo que o preço da manteiga não tenha sido alterado. Temos os bens normais, que é de acordo com a renda. Quando a pessoa passa a oferir mais renda, ela passa a comprar mais. E temos também os bens inferiores, que também é de acordo com o aumento da renda. Consumimos menos bens inferiores e passamos a comprar melhores coisas. Por exemplo, deixamos de comprar carne de segunda e passamos a comprar carne de primeira. A oferta é a quantidade de produtos que os vendedores querem oferecer de acordo com cada preço dado. Ou seja, preço alto, produção maior. Preço baixo, produção menor. Temos a lei da oferta. A quantidade ofertada de um bem aumenta à medida que o preço dele aumentar. Temos as alterações na oferta, que são dadas devido à tecnologia e o preço dos insumos. Insumos significa cada um dos elementos essenciais para a produção de um determinado produto ou serviço. Dentro do mercado, temos um ponto de equilíbrio, que faz com que a quantidade ofertada seja igual à quantidade demandada. Agora eu vou falar sobre a macroeconomia. A macroeconomia é uma ramificação da ciência econômica que visa estudar e medir e observar uma economia nacional ou regional como um todo. Essa ramificação é um dos dois pilares da economia. Estuda também o comportamento do sistema econômico por um reduzido número de fatores, como a produção ou produto total de uma economia, o nível de emprego e poupança, o investimento, o consumo e o nível geral dos preços. A macroeconomia tem como principal objetivo o rápido crescimento do produto e do consumo, no aumento da oferta de empregos, na inflação reduzida e no comércio internacional vantajoso. Por exemplo, o PIB é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado tempo. Ele sempre melhora quando se tem um menor número de desemprego. Outro exemplo é a inflação, que desvaloriza a moeda e aumenta os preços, gerando uma crise social. Em novembro de 2015, a inflação e o desemprego no Brasil atingiram recordes, em que deixou um grave cenário para esse ano de 2016. A inflação atual é de 10,706. Por exemplo, temos também o círculo de fluxo de renda. As famílias representam todos os indivíduos da sociedade e possuem os fatores de produção, como terras, capital e trabalho. Já as firmas usam desse fator de produção e produzem bens de serviço. Então, as famílias oferecem os bens de trabalho, os bens de produção, as firmas produzem e devolvem para as famílias. Mas quem fiscaliza tudo isso? A política fiscal fiscaliza a variação dos gastos públicos em consumo e investimento e a redução dos impostos. A política monetária fiscaliza a taxa de juros e a inflação baixa. A política comercial fiscaliza o incentivo às exportações e o desestímulo às importações. Como diferença entre macroeconomia e microeconomia,
A macroeconomia é a parte da economia que se encarrega de estudar o funcionamento econômico em geral, bem como as políticas econômicas que são adotadas em larga escala, por exemplo, em um país. Isto é, engloba a sociedade em um conjunto funcionando ao mesmo tempo e não de forma independente. Já na microeconomia, temos uma parte que se encarrega do comportamento de cada ator econômico de forma individual, como podem ser as famílias, as empresas ou os trabalhadores. Bom, muito obrigado, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha gostado e obrigado pela atenção.